Olá, aqui professora Karina. Na nossa sexta videoaula da recuperação final, nós vamos praticar, resolver mais exercícios sobre cubo e pirâmide quadrangular regular e vamos introduzir a revisão sobre os corpos redondos, cilindro, cone e esfera. Então vamos resolver a última questão da nossa lista de exercício. Vai ficar faltando a questão 10 sobre corpos redondos, que depois nós vamos resolver com calma também, né? Então, esse exercício, que não é o 4, como está escrito aí, né? É o 11, diz que no interior de um cubo de aresta 6 decímetros há uma pirâmide quadrangular regular, cuja base, então a base da pirâmide, coincide com uma das faces do cubo. Então, nesse desenho, que não se encontra na lista de exercícios, mas que a gente colocou aqui, né, para ilustrar o enunciado, diz que a base da pirâmide coincide com uma das faces do cubo. E isso a gente pode perceber aqui, que a base da pirâmide, que é esse quadrado, coincide com um dos quadrados que é face do cubo. O vértice da pirâmide é o centro da face oposta à sua base. Então, aqui está a base, a face oposta à base é essa daqui, e o vértice da pirâmide está no centro dessa face oposta. E aí é pedido para nós determinarmos a medida de alguns itens, e nós vamos dividir essa resolução ao longo dos próximos slides. Então, os itens A, B e C são relativos ao cubo. É pedido que a gente determine a medida da diagonal do cubo, da área total do cubo e do volume do cubo. Então, separando aqui o cubo da pirâmide, para nós calcularmos a diagonal do cubo, temos que calcular a medida deste segmento, que juntamente com essa aresta do cubo, que mede 6 decímetros conforme o enunciado, e esse outro segmento aqui, que é a diagonal do quadrado da base, forma um triângulo retângulo. Então, já é a segunda vez, né, que estamos frisando essa ideia de que a diagonal do cubo é a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde aqui está a aresta do cubo e aqui a diagonal do quadrado, que é base do cubo, face do cubo, certo? Então, essa diagonal mede 6. Precisamos descobrir, essa diagonal não, essa aresta do cubo mede 6. Precisamos descobrir o valor da diagonal do quadrado. Então, quadrado, lados desse quadrado medem 6. Aqui está a diagonal do quadrado, novamente, outro triângulo retângulo. Então, calculando a diagonal do quadrado, temos que diagonal ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que vai ser 36 mais 36, que é 72. Ou ainda, a diagonal é a raiz de 2 vezes 36, que é 72. A raiz de 36 é 6, o 2 não consegue sair, a diagonal do cubo é 6 raiz de 2, unidade de comprimento, decímetros. Então, 6 raiz de 2 decímetros. Diagonal do quadrado, né? Não sei se falei diagonal do cubo, às vezes eu me distraio, mas aqui nós calculamos a diagonal do quadrado, essa diagonal aqui. Agora vamos para o cálculo da diagonal do cubo.
Diagonal do cubo ao quadrado é igual a aresta ao quadrado mais a diagonal do quadrado, Dzinho, né? Pequenininho, ao quadrado. Isso será 36 mais, olha o Dzinho ao quadrado quanto vale? 72. Isso vai nos dar 108. Então, a diagonal do cubo é raiz de 108. Fazendo a fatoração, teremos aqui 2, 3. O 2 e o 3 saem, esse 3 permanece dentro da raiz. Então, nós vamos ter 2 vezes 3, raiz de 3, 6, raiz de 3, unidade de comprimento, decímetro. Então, a resposta da primeira questão, a diagonal do cubo, do item A, é 6 raiz de 3 decímetros, né? Não vou deixar aqui 6 raiz de 2, não, para não nos confundir, porque no item A estava sendo pedida a diagonal do cubo. Então, agora vamos calcular os itens B e C. Lembrando que no item A nós encontramos 6 raiz de 3 decímetros como valor da diagonal do cubo. Agora é pedido no item B a área total do cubo. Então, nós já sabemos que o cubo é um poliedro de 6 faces. E essas 6 faces do poliedro cubo, né, também chamado de hexaedro regular, são 6 quadrados. E no caso, cada aresta do cubo, ou ainda cada lado do quadrado, mede 6 decímetros. Então, calcularmos a área total do cubo é calcular a área desses 6 quadrados de lado 6 decímetros. E 6 ao quadrado, L ao quadrado, é a forma de calcular a área do cubo. Então, nós teremos 6 vezes 36, que vai nos dar 216. Estamos calculando área, unidade, decímetros quadrados. Então, essa é a resposta da letra B. A área total do cubo, 216 decímetros quadrados. E na letra C, é pedido o volume do cubo. Nós sabemos que, como o cubo é um prisma, seu volume é dado por área da base vezes a altura. A área da base é a área do quadrado, que vai ser lado ao quadrado, 6 ao quadrado, e no cubo a altura também é 6. Tudo mede, as arestas todas no cubo têm a mesma medida. No caso, essa medida é 6 decímetros. Então, novamente, nós vamos ter 36 vezes 6, volume igual a 216 decímetros cúbicos. E, neste caso, muito importante salientar que essa coincidência de valores aqui é coincidência mesmo, né? Não é só mesmo porque a aresta mede 6 e aconteceu essa situação, ok? Vamos para os próximos itens. No item D é pedido o valor da altura da pirâmide. Então, neste exercício, nós não vamos, para responder esse item, nós não vamos fazer nenhum cálculo, mas vamos precisar ter noção de que a altura da pirâmide, que é este segmento aqui, que vai do vértice até a base, e o valor deste segmento é o mesmo valor da aresta do cubo. Então, se nós tivermos essa atenção, né, essa sacada de entendermos desde o começo o enunciado da questão, perceberemos que a altura da pirâmide medirá o mesmo valor da aresta do cubo, ou seja, 6 decímetros.
No item E é pedido o apótema da pirâmide. Então, neste momento, vamos lembrar esse importante elemento da pirâmide, que é o seu apótema. Estamos trabalhando com uma pirâmide quadrangular regular, né? Então, a base é um quadrado e o apótema. Lembrando também, antes de falarmos de apótema, que numa pirâmide regular, as faces laterais, numa pirâmide regular, e nós sabemos que ela é regular porque sua base é um quadrado, certo? Então, as faces laterais são triângulos, e por ela ser regular, são triângulos isósceles. Então, este triângulo aqui e todos os outros 3 triângulos, totalizando 4 triângulos, que formam as faces laterais dessa pirâmide, são todos triângulos isósceles. E o que é mesmo o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é este segmento que está sendo desenhado em verde. Esse segmento que está sendo desenhado em verde, eu vou explicar bem aqui, é o apótema da pirâmide. E em relação à face lateral, em relação ao triângulo, ele é a altura do triângulo. Então, nós calcularmos a medida do apótema da pirâmide é o mesmo que calcularmos a medida da altura da face, a altura desse triângulo isósceles. Bem, vamos a um outro triângulo retângulo bem importante, tá? Então, eu vou desenhar aqui, estamos na letra E, vou desenhar nova pirâmide, menos rabiscada, para que a gente possa enxergar com clareza um novo e importante triângulo retângulo. Vamos colocar aqui a altura da pirâmide. Vamos colocar aqui em verde o apótema da pirâmide. E vamos em vermelho fechar aqui este triângulo retângulo. Então, esse azul é a altura da pirâmide, esse verde é o apótema da pirâmide e o vermelho será o apótema do polígono da base. Mas a nossa base é um quadrado. E aqui está o seu apótema. Então, em particular, no quadrado, o apótema vale a metade do lado. Como já falei, repito, para isso ficar bem fixado para vocês, se a base fosse um triângulo equilátero, o apótema seria calculado de outra forma. Se a base fosse um hexágono regular, o apótema seria calculado de outra forma. São importantes esses cálculos? São muito importantes. Vocês vão precisar disso tudo no futuro. Só que no momento nós estamos fazendo uma revisão, apenas uma revisão, e temos um curto espaço de tempo para fazermos essa revisão. Então, estamos nos fixando apenas na pirâmide de base quadrada, certo? Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, nós temos que calcular o apótema da pirâmide, temos o valor da altura, que calculamos no item D, 6 decímetros, e já sabemos que esse apótema do polígono da base é L sobre 2. Esse L mede 6, então valerá 3. Ou seja, o triângulo retângulo com o qual nós estamos trabalhando tem medidas 6, 3, e aqui é o apótema da pirâmide,
que vai ser a hipotenusa. Então, apótema ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que será 36 mais 9, que é 45. Vamos fatorar o 45 e vamos encontrar 3 raiz de 5. Então, o valor do apótema, que é a raiz de 45, será 3 raiz de 5 decímetros, que é a resposta da letra A. O apótema da pirâmide, 3 raiz de 5 decímetros. Então, agora nós já calculamos a altura da pirâmide, que é 6 decímetros. Já calculamos o apótema da pirâmide, que é 6 raiz de 5 decímetros. E agora queremos calcular a área lateral da pirâmide. A área lateral da pirâmide é a área dos seus triângulos isósceles, que no caso serão 4 triângulos isósceles, porque a base é quadrangular, né? É um quadrado. E de cada lado desse quadrado sobe um triângulo isósceles. Então, nós, na letra F, para calcularmos a área lateral, teremos que calcular a área de 4 triângulos isósceles, cuja base é 6 e cuja altura, que é o apótema da pirâmide, é 3 raiz de 5. Essa é a altura do triângulo da face, que é o apótema da pirâmide. Eu aqui coloquei 6, mas é 3 raiz de 5. Lembrando que a área de um triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2, ou seja, a base deste triângulo mede 6, a altura mede 3 raiz de 5 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36, raiz de 5, unidade de área, decímetros quadrados. Atenção, que não foi pedido no exercício a área total, mas se precisássemos calcular a área total, faríamos área lateral mais área da base e teríamos 36 raiz de 5 mais a área da base, que seria a área do quadrado, 36, ok? Isso seria a área total, caso tivesse sido pedido. Na letra G, finalmente, né, o último item dessa questão, uma questão longa, mas que faz uma revisão completa do cubo e da pirâmide de base quadrada, é correto afirmar que o volume do cubo, que nós já calculamos e deu 216 decímetros cúbicos, é o dobro do volume da pirâmide? Justifique com cálculos. Então, nós vamos precisar calcular o volume da pirâmide. E lembrando que é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base, área desse quadrado de lado 6. 36. A altura dessa pirâmide, vimos que é 6 sobre 3. Então, nós vamos ter 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 36, 72 volume decímetros cúbicos. Como o volume da pirâmide é 72 e o volume do cubo é 216, a pergunta se o volume do cubo é o dobro do volume da pirâmide, a resposta para isso é não, não é o dobro. Se fosse o dobro, 72 vezes 2 seria 144. Justifique com cálculos. Então, nós acabamos de calcular o volume da pirâmide
e já havíamos calculado o volume do cubo. Não, pois o volume do cubo é 216 decímetros cúbicos e o volume da pirâmide é igual a 72 decímetros cúbicos. Ao final desse tempo de aula, vamos começar a preparar a nossa próxima aula, que vamos tratar de corpos redondos, né? Vamos resolver o exercício 10 da nossa lista de exercícios. Então, nós vamos fazer uma revisão sobre os corpos redondos, cilindro, cone e esfera. O cilindro é um corpo redondo, cujas bases, que possui duas bases, essas bases são círculos, né? Então, nós vamos trabalhar com este cilindro que é reto, né? Cuja base é um círculo, e esse círculo da base possui um raio. E, além disso, o cilindro possui a sua altura. Então, o que nós podemos tirar de revisão importante sobre o cilindro? Que a sua área da base, né? Então, a área de uma base, que é a área de um círculo de raio R, será πr ao quadrado. Que a sua área lateral, quando a gente desenrola essa superfície lateral aqui do cilindro, a gente obtém um retângulo. Essa medida aqui do retângulo é a medida do comprimento desta circunferência. Então, é 2π vezes o raio, 2πr. E este segmento, né, esse lado do retângulo, é justamente a altura. Então, a área lateral é a área deste retângulo, 2πr vezes h. Se nós quisermos a área total, nós vamos somar πr2 mais 2πrh. E o volume do cilindro, tal qual o volume do prisma, é a área da base vezes a altura. Então, será πr2 vezes h. Em relação ao cone, o cone tem uma base também circular, né, de raio R, então a área da base do cone também é πr ao quadrado. A área lateral do cone será π vezes o raio vezes g. E o que é g? É a geratriz do cone. Aqui está o segmento G, geratriz. Além disso, o cone também possui sua altura. E, novamente, podemos observar aqui um importante triângulo retângulo para o cone, onde g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Se quisermos a área total, vamos somar πr ao quadrado mais πrg. E o volume do cone, tal qual o volume da pirâmide, é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume será πr2h sobre 3. Eu vou voltar aqui, né, na área total do cilindro, porque não podemos esquecer que a base nós vamos ter que somar duas vezes, né? Caso queiramos calcular a área total. Então, a área total de um cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral, ok? E, finalmente, a esfera, que possui raio R e tem como área da superfície da esfera 4πr ao quadrado. Volume da esfera 4/3 πr ao cubo. Ok? Então, no próximo tempo de aula, nós vamos fazer exercícios que nos permitam praticar essa revisão que acabamos de fazer. Até já!